profissionais de educação realizam sua campanha salarial. E esse ano não foi diferente. No mês de fevereiro, nós entregamos a pauta de reivindicações ao governo e fixamos um prazo para que eles nos dessem respostas. No dia 14 de fevereiro, nós realizamos a nossa primeira manifestação, cobrando respostas do governo em relação a todos os itens que nós apresentamos. Não são poucos. Cerca de 212 itens compõem a pauta de reivindicações dos profissionais de educação, passando pelos docentes, pelos gestores, pelo pessoal do quadro de apoio, tratando de questões de valorização da remuneração, de investimento na formação, na qualidade do ensino, na recuperação dos equipamentos, na construção de mais escolas, na valorização do quadro de apoio à educação, na garantia de férias e recesso para a educação infantil, quer seja escolas municipais de educação infantil, quer seja para os centros de educação infantil. No dia 28 de fevereiro, realizamos a nossa segunda manifestação, cobrando respostas também do governo. Nesta data, recebemos a triste notícia de que o Tribunal de Justiça havia julgado a ação civil pública, determinando que a Secretaria Municipal de Educação retirasse o direito de férias que nós conquistamos em 2008, junto com a Secretaria Municipal de Educação. Essa decisão do Tribunal de Justiça é óbvio que ganhou corpo e resistência entre os profissionais de educação, que participaram em maior número, inclusive, da Assembleia no dia 28, incorporando a sua pauta também a exigência de uma manifestação do governo para garantir as férias e o recesso. No dia 28, fizemos a primeira discussão sobre o início da greve dos profissionais de educação, que foi marcada para o dia 2 de abril. Dia 2 de abril, nós iniciamos a greve por todas as reivindicações, inclusive por uma decisão do governo de encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal, para que nós tivéssemos consagrado em lei as férias e o recesso. Nós tivemos o início da greve. Iniciamos no dia 2 de abril, com uma participação, através de comunicação oficial dos representantes de escolas ao sindicato, de que 759 escolas estavam participando do movimento. Algumas com adesão de 100%, cerca de 170 escolas com adesão de 100%, outras com adesão de 80%, 70%, 60%. Mas, a bem da verdade, nós tínhamos 576 escolas, entre as mais de 700 que responderam o questionário, que estavam participando efetivamente do movimento e que compareceram à Assembleia realizada no dia 4, o segundo dia de greve, deliberada no dia 28, iniciada no dia 2. Nesse dia 4, o governo apresentou algumas propostas que foram consideradas insatisfatórias pelo conjunto dos profissionais de educação, e sendo consideradas insatisfatórias e ainda tendo sido vinculadas às suas aplicações das propostas que foram apresentadas, a cessação, a interrupção do movimento, quis a categoria, por sua maioria, no dia 4 de abril, dar continuidade à greve. Aprovada pela maioria, a diretoria do SINPEM, o seu presidente e todos os seus membros, junto com comandos de greve constituído, continuou fazendo visita às escolas para manter a manifestação, a greve deliberada pela categoria e trazê-los para a Assembleia no dia 10, dia de ontem, terça-feira, dia 10 de abril. No dia 10 de abril, nós percebemos, através de avaliações feitas, com indicações do comando de greve, dos membros da diretoria do SINPEM, e também considerando o relatório que nós elaboramos e que os representantes de escolas preenchem através do nosso site, que das 700 escolas, ou mais de 700 escolas, que participavam do movimento até o dia 5, a adesão ao movimento caiu para cerca de 176 escolas. Das 176 escolas, somente 31 indicavam greve de 100%. E mesmo entre elas, propondo o encerramento da greve
e com a garantia do pagamento dos dias parados. Feita a avaliação na diretoria, inclusive com os membros que se declaram em oposição, apontavam que houve uma queda na adesão, na participação na greve. No dia 10, conforme deliberado, aprovado pela categoria, realizamos a nossa assembleia em frente à secretaria, próximo da Secretaria de Gestão, em frente ao prédio da Prefeitura, e aí de posse de uma proposta apresentada pelo governo, enviada através de e-mail, entregue no caminhão de forma oficial, com os itens que o governo nos atendia. Entre eles, a garantia da aposentadoria especial de magistério para os readaptados, uma luta histórica nossa que agora se consagra como direito. Também o pagamento do bônus complementar de piso para o pessoal do quadro de apoio comissionado. São 700 pessoas, cerca de 700 pessoas, mas tem seu direito ao bônus e faltou a aprovação na Câmara Municipal naquele momento. O governo admitiu pagar esses profissionais o bônus a que eles têm direito. O projeto de lei virá à Câmara. A garantia das férias coletivas no mês de janeiro para os trabalhadores de SEI, profissionais de SEI, que é Centro de Educação Infantil, e as escolas municipais de educação infantil, e férias para todas as demais modalidades de ensino, professor de ensino fundamental 2 e médio, professor de educação infantil fundamental 1, professor de CIEG, então todos os docentes da rede municipal, férias em janeiro. Recesso, assegurado o recesso de julho para os profissionais de EMEI e as demais modalidades de ensino, exceto, e este é um erro do governo, que nós criticamos, não incluíram no projeto de lei o direito de recesso dos profissionais que trabalham em SEI, dos professores que trabalham em SEI. O projeto se encontra na Câmara e eu declarei que nós vamos atuar aqui para modificar o projeto, incluindo uma emenda para estender o direito de recesso aos profissionais de SEI. Nós conseguimos também aumentar o valor do prêmio por desempenho educacional de R$ 900 para R$ 1.200 para os profissionais que têm jornada de 40 horas e para os profissionais docentes que têm jornada especial integral de formação, a GEIF. R$ 600 para o professor que tem jornada básica docente e R$ 900, melhor dizendo, para quem tem JBD e 600 para quem tem a menor jornada que a JB, são somente 21 pessoas. Nós garantimos também que a Secretaria Municipal de Educação não descontará do valor do PDE, do Prêmio por Desempenho Educacional, licenças nojo e licença por acidente de trabalho. E nós vamos continuar lutando para não descontar nenhum tipo de licença ou afastamentos. Nós asseguramos também que os profissionais de educação terão mais 2 referências na tabela de vencimentos. Hoje os docentes têm até a referência 21. O governo mandará para a Câmara um projeto chegando até a referência 23. E para os gestores, que são diretores, coordenadores, supervisores, até a referência 24, o compromisso da ampliação das 2 referências. De posse dessas propostas, nós exigimos do governo que reconhecesse o direito de greve e pagasse os dias parados. Nós fizemos 9 dias de greve e o governo condicionou. Eu vou pagar os dias parados e depois os profissionais de educação farão a reposição se a greve encerrar no dia de hoje. Aplico as propostas que foram apresentadas, continuo negociando os demais itens da pauta e atendo a reivindicação de pagamento dos dias parados. Essas propostas apresentadas pelo governo foram anunciadas aos 2.000 profissionais de educação presentes na manifestação do dia de ontem, na assembleia do dia de ontem. Um número de presentes inferior à assembleia que nós realizamos no dia 4, quando nós tivemos cerca de 6.000 pessoas. Então essa presença de 2.000 pessoas confirmava que o nosso movimento estava em refluxo, as pessoas voltando ao trabalho. Informadas as propostas, colocamos em discussão a rejeição às propostas do governo e a continuidade da greve.
a não rejeição às propostas do governo, inclusive com o pagamento dos dias parados, e a suspensão do movimento, continuando as nossas lutas de outras formas por as nossas reivindicações. 7 pessoas defenderam a continuidade da greve, 3 pessoas defenderam a suspensão. Então, democrático nas defesas, e até abundantes defesas. 7 a favor da greve e 3 pela suspensão da greve e aceitação das propostas do pagamento dos dias parados. Encerradas as defesas, nós colocamos em votação as 2 propostas. Feita a votação, todos os presentes em cima do caminhão, que são aqueles que defenderam a favor da continuidade da greve ou pela suspensão da greve, todos concordaram que a proposta que teve maior adesão foi a proposta de suspensão da greve. Muito fácil de ser constatada de cima do caminhão, que nós temos uma visão panorâmica da distribuição de todos os presentes, que estavam pelo menos em 4 localidades distintas, mas um consenso. Após a verificação da maioria pela suspensão da greve, como presidente do sindicato, devo eu, atendendo a decisão da maioria, declarar o resultado. E foi isto que eu fiz. A proposta com maior número de votos foi a proposta de suspensão da greve. Só a partir desse momento que uma pessoa que tinha defendido a continuidade da greve, como eu disse, que a proposta não era majoritária, mas só fez isso depois que teve uma reação de um grupo entre os presentes. Não era possível voltar à votação, porque muitas das pessoas que votaram pela suspensão começam a se retirar do local. Terminou a votação, aí havia uma insistência para voltar, refazer a votação, mas se o fizéssemos, nós já teríamos um outro quadro, porque muitas pessoas se retiraram. Tomamos a decisão de não refazer, reconheceu o resultado da maioria, porque isso é democrático, e a partir daí desencadeou-se um processo de atos, de violência contra os membros que defenderam a suspensão da greve e de muitas pessoas que estavam entre o público, que entendia também que a proposta tinha que ser respeitada. Me surpreendeu muito o grau de violência. Muitas pessoas que, quando nós mostramos as fotos e os filmes, a categoria não os reconhece como membros do sindicato, como associados e como profissionais de educação. Muitos partidos políticos convidaram pessoas do Sindicato dos Metroviários, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, do Movimento Passe Livre, como é uma assembleia ao ar livre, tinha pessoas de vários movimentos que deveriam, em respeito aos profissionais de educação que estavam realizando a sua assembleia, se queriam acompanhar, deveriam ser agentes passivos no acompanhamento, não votar e acolher o resultado. Mas eles passaram por uma atitude de agressão, apedrejamento do caminhão, jogando água, jogando pau, chegaram ao absurdo de jogar amônia dentro do caminhão e depois jogando álcool numa tentativa de incendiar. Isso é criminoso, isso é fascista. Se fosse a polícia jogando gás, pimenta ou bomba de gás lacrimogêneo, eles não admitiriam. E olha que é a polícia. Imagina fazer uma atitude dessa contra os seus colegas, se é que eles são da educação, fazer uma atitude dessa contra os seus colegas do sindicato. Nesse momento, diante do risco de segurança no local, o caminhão encharcado de álcool, com a intenção dessas pessoas, que eu não reconheço como pessoas da categoria, esse grupo, não é a totalidade, nós temos professores, mas esses professores estavam lá para realizar a sua assembleia, para realizar um ato pacífico, para tomar uma decisão democrática, e foi democrática a decisão pela suspensão da greve. Esses grupos organizados queriam vítimas para talvez justificar que a educação é importante. Não é necessário sangue para isso. Precisa ter ideias, precisa ter coerência, precisa ter respeito à democracia e precisa saber que a palavra é objeto de convencimento e não a força.
mas eles passaram a agir com agressão. No momento que jogaram álcool sobre o caminhão e amônia, sabendo do risco deles também jogarem qualquer coisa incandescente para pegar fogo, nós estaríamos oferecendo um espetáculo deprimente para a cidade de São Paulo. Nesse momento, solicitei ao comandante da Polícia Militar que, protegendo o caminhão, mas sem ataque a qualquer pessoa, porque não teve ato de violência contra professores, para que o caminhão pudesse sair de lá, para que alguém jogasse um jato de água atirando álcool, para a gente não correr risco à vida das pessoas que lá estavam e nem oferecêssemos um espetáculo deprimente, que já o foi. E eu tributo esse ato deprimente a essas pessoas que não respeitam a decisão da maioria, não respeitam a democracia e se comportam de forma violenta quando os seus interesses, e sei lá quais são contrariados. Essa é a realidade dos fatos. Lógico, eu não estou aqui fazendo uma defesa pessoal, mas fazendo uma defesa de uma instituição, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação, a defesa dos profissionais de educação, professores, diretores, coordenadores, supervisores, agentes escolares, auxiliares técnicos de ensino, secretários de escolas, agentes de apoio, que sabem que a índole e o comportamento do Sindicato dos Profissionais de Educação e dos seus dirigentes, incluindo o presidente, sempre foi de buscar harmonia, sempre foi de buscar unidade e sempre foi de alcançar melhoria para os profissionais de educação. E tem sido assim. Tanto que nós não conseguimos tudo o que queremos, mas negar que este sindicato tem vitórias importantes para os profissionais de educação é colocar uma venda nos olhos, colocar os seus objetivos de destruir uma organização, algumas pessoas, acima dos interesses coletivos da categoria.